Boa tarde, amigos. Recebemos com muito prazer a doutora Ana Valéria Toscano, nutricionista, que vem para cá abençoada, que passou uma temporada agora em Jerusalém, foi lá nos lugares santos todos, ela veio toda abençoada e vai conversar conosco sobre nutricionismo. Por que é nutricionista, Ana Valéria? João, eu queria medicina e quando entrei no curso de nutrição, me encantei porque, pegando um gancho da sua fala, a nutrição é uma área abençoada. É uma área que nutre as pessoas e, por assim dizer, cuida delas. Então, quando eu comecei a estudar, me encantei, me formei, me deparei com um kite aéreo, trabalhei na Lufthansa quase 10 anos, trabalhando com voos nacionais e internacionais. Daí me deparei com a qualidade de alimentos, que eu trabalho até hoje nessa área, e também com a engenharia de produção, com a engenharia processual. Então, eu sou mestre em engenharia de produção e já fiz vários cursos fora na área de qualidade de alimentos. É uma área que eu amo, a nutrição. Eu quero falar, gostei desse período na Lufthansa. A comida servida a bordo dos aviões, elas têm piorado muito, né? Em quase todos os voos, nunca mais a gente comeu bem. É um trabalho específico da nutrição. A comida servida a bordo é diferente da comida servida em restaurante? É uma área específica da nutrição. Poucas nutricionistas trabalham nessa área. A segurança alimentar dentro de um catering utiliza todos os sistemas e legislações internacionais. Então, uma alimentação para iniciar dentro de um catering e chegar dentro de um avião, ela passa no mínimo por 10 pontos de processos de qualidade. O que é catering? É o lugar onde é feitas as comidas? Catering é o nome internacional. Comissaria de alimentos é o nome que é falado aqui no Brasil. Mas o charmoso mesmo chama o catering. Sim, aí a comida para sair do catering até chegar ao avião tem normas rígidas, né? Normas rígidas, padrões internacionais de legislação para poder servir a bordo em razão da segurança que tem que ter um alimento dentro de um avião. Imagina, João, uma pessoa passa mal dentro de um avião, se for um voo internacional, tem vários banheiros, mas se for um voo nacional, tem apenas 4 banheiros dentro da aeronave. Dor de barriga no avião todo ia ser uma desgraceira, né? E uma coisa importante também, que poucas pessoas sabem, a comida do comandante difere da do copiloto, que difere da chefe de cabine e que difere dos passageiros. Em razão de uma segurança alimentar sempre de prioridade dentro de uma aeronave. Porque se o comandante tiver uma dor de barriga, tem um copiloto. Isso. Agora, se os dois tiverem dor de barriga, em vez de pilotar o avião, vai toda hora no banheiro, né? O avião ele pode cair, né? Porque ele tem os circuitos que são inteiramente sozinhos, ou seja, automáticos, mas tem um momento que precisa da mão, precisa da execução humana. Nesse momento, se eu não tenho um piloto e copiloto, a aeronave vai ficar à deriva no ar e ela vai vir a cair e as pessoas vêm a óbito. Olha, tem uma coisa curiosa, Ana Valéria, é que a comida que sobra do avião tem que ser incinerada, não pode ser doada. Hoje não, hoje há uma restrição muito grande, mas antigamente, quando tinha muita comida, mesmo nos voos domésticos, servia almoço, jantar, tinha até um voo que servia feijoada, quando sobrava tinha que ser incinerado, não podia ser doado para instituições pobres não, né? Ah, João, já me perguntaram tanto isso. Existe uma coleta seletiva há muitos anos dentro do aeroporto. Hoje em dia você vê isso em restaurantes, você vê isso em edifícios, mas de maneira bem antiga acontece isso dentro de um catering aéreo, a divisão do lixo. Então, o lixo nacional é diferente do lixo internacional e tudo que chega dentro do catering, tudo, João, tocado ou intocado, ele é incinerado. Em razão de que as companhias aéreas doavam, isso há muitos anos atrás, e havia problemas. Um exemplo, era doado para algumas casas sociais, para alguns lugares de pessoas mais humildes. As pessoas não acomodavam bem essa alimentação nas casas delas. Essa alimentação, ela vinha a se estragar, porque é uma alimentação, muitas pessoas acham que só se estraga, que só está contaminada quando a pessoa tem diarreia e vômito. Existem bactérias muito potentes que não dão diarreia e vômito, dão doenças mais para frente, a posteriori muito mais grávidas. E daí essa alimentação era doada para essas pessoas mais humildes, que não organizavam bem essa comida, se alimentavam, adoeciam e entravam na justiça contra o catering aéreo.
Então, isso, logicamente, era abafado, isso não era divulgado na imprensa, nem em canto nenhum, mas acontecia muito dentro dos caters aéreos no Brasil, e daí começaram a separação muito mais efetiva desse lixo, sem doação para ninguém. Então, tudo é incinerado, e também uma coisa muito séria, João, não é só incinerado em razão disso. Se eu trago uma comida de um outro país para dentro do Brasil, eu posso ter uma pandemia, eu posso ter uma endemia, ou seja, eu posso trazer uma doença de um país para dentro do Brasil. Eu posso trazer uma doença de um estado para outro estado. Então, a questão de seleção de lixo e incineração não é só por questão de doação, é para evitar também essas contaminações que a alimentação pode levar de um lugar para o outro. Doutora, de repente a senhora também se apaixonou pela carne. Como foi essa paixão pela carne? A paixão pela carne é porque a carne é um alimento que ele é muito rico e que atualmente ele está sendo tratado de forma diferente. A questão das pessoas serem veganas, isso é uma coisa muito antecessora à minha fala hoje aqui. Só que as pessoas eram veganas por opção. Hoje, muitas delas são veganas porque dizem que não é bom comer a carne. Modismo, né? Virou moda. Modismo, muito bem colocado, João. Não é bom comer a carne porque existe um bem-estar animal que muitos produtores não respeitam, porque a carne não é higiênica, não tem procedência. Então, eu acho assim, na minha época, a gente tinha pouca informação, mas talvez a que tivesse era segura. Hoje a gente tem muita informação e tem que garimpar a fonte dessa informação. A carne é um produto rico, ele é construtor. O que é construtor? Uma criança, ela precisa construir órgãos, ela precisa crescer, ela precisa desenvolver, ela precisa crescer em altura e ela precisa ter um alimento construtor que é a carne bovina. Pra você ter uma ideia, João, a vitamina A, é o único alimento proteico, é a carne, que tem a vitamina A num estado ativo que você consome, ela já está plena para uso no alimento. A carne, ela tem a vitamina B12 que você não encontra no reino vegetal e nem, vamos supor, ricamente no peixe nem no frango. É mais na carne bovina. Então, eu como nutricionista, eu defendo as opções das pessoas no seu consumo, se ele é vegano ou não vegano. Agora, o que eu acho que não é correto é as pessoas entrarem em defesa contra a carne sem ter um discurso coerente. Então, eu não me apaixonei pela carne, eu defendo a carne nutricionalmente. Agora, logicamente, ela tem que ser segura, sanitariamente, de procedência, isso aí o consumidor, ele tem que ter conhecimento, e aqui é um veículo de comunicação que dá abertura para um profissional da área de segurança alimentar explicar como é que pode ser essa forma de escolher, porque tem muitas dúvidas. O que é segurança alimentar? O que é? A segurança alimentar é você ter um alimento sanitariamente apto para o consumo. O que é isso? É um alimento que não tenha, ou seja, que seja livre de contaminação. Contaminação de natureza física, um exemplo, um pelo de animal, um couro de animal, um prego, um vidro, um plástico endurecido que pode engasgar uma pessoa, que pode cortar a boca de uma pessoa. Isso é um perigo físico. Um perigo químico, hormônios que se colocam em bovino, fora das regras, fora dos tempos de aplicação, contaminações químicas na hora que vai cortar a carne dentro de uma área de beneficiamento. E os perigos biológicos são as contaminações microbiológicas, João, que eu posso colocar como manipulador, aquela pessoa que toca na carne, ou essa contaminação já pode vir do animal. A gente tem que pensar que a carne que nós comemos é um cadáver. Muitas pessoas não pensam nisso. Então, assim, Nem deve pensar. Eu vou comer um cadáver, qual é o cadáver que eu vou comer hoje? Nem deve pensar. Mas é um cadáver no sentido de que precisa, após o abate, as pessoas tratarem bem essa carne, do ponto de vista de segurança alimentar. Resfriamento, manipulação, manter aquela carne num local limpo e higiênico, porque é uma peça morta. Se ela não tem uma boa condição de tudo isso que eu falei, ela vai apodrecer ou vai gerar problemas seríssimos. Então, a carne ou qualquer alimento é sempre um problema de saúde pública e tem que ser tratado com muito respeito. E eu volto à minha fala, João, as pessoas têm que buscar a fonte segura
para se orientar. Ô, doutora, é um perigo, então, porque a gente sabe que alguns municípios matam os animais assim, sem nenhum critério, né? Matadores clandestinos. Esses animais, a carne desses animais em matadouros clandestinos, podem trazer sérios problemas à saúde de quem consome o produto? Pode trazer sérios problemas. Isso não é muito visto pela população por uma única e simples razão. Quando nós nos contaminamos com bactérias extremamente potentes para o corpo, ela não vai dar uma sintomatologia de hoje para amanhã. Um exemplo, eu pego uma carne clandestina, levo para minha casa, preparo ela e a consumo. Hoje, amanhã, eu não vou passar mal, João. Aquilo ali vai ter um efeito a posteriori. O que é isso? Aquela bactéria que eu inoculei, ela vai entrar no corpo para depois gerar uma sintomatologia que às vezes eu não sei nem que foi da carne. Eu acho que era porque meu pai era renal, eu acho que meu tio é que tinha um problema neurológico ou cardíaco e veio da carne. O governo do estado colocou nas mãos do Centro de Abastecimento do Estado e Logística, que é o CEASA, que é uma OS do estado, vários abatedouros municipais, em virtude de melhorar o beneficiamento da carne e melhorar, resguardar, salvaguardar a saúde da população dos municípios. O CEASA faz um excelente trabalho com responsáveis técnicos, com pessoas capacitadas, com manualização das práticas e condutas nas áreas de carne, trabalha com as insensibilizações na hora do abate do bovino, com respeito ao bem-estar do bovino. Então, isso é uma ação de uma política pública bem gerida e que foca a saúde pública da população do estado de Pernambuco. Quando ele vê esse negócio, Bruno Rodrigues não vai dormir, né? Que é o presidente da CEASA, com esses elogios ao CEASA é importante. Doutora Ana Valéria, a criança não tem os recursos, né, que o adulto tem para se defender desses problemas. O consumo de uma carne sem qualidade para uma criança é muito mais séria do que para um adulto, né? João, suas perguntas são sempre muito pertinentes. Existem os grupos de risco alimentar. São aqueles grupos onde a gente tem que ter uma conduta muito mais fortalecida, prioritária e de maior atenção, porque eles têm um sistema imunológico muito mais sensível. Então, quais são esses grupos de risco? A criança, que você bem colocou, que até os 7 anos o sistema imunológico está em formação e aos 12 ele está maduro e completo. O idoso, que aí começa a voltar, vamos bem dizer assim, eu não sei se a palavra é essa, mas a ser criança em atitudes e no sistema imunológico. E as grávidas, porque como está partilhando a sua alimentação e o seu organismo com outra vida, ela também está imunologicamente mais frágil. Então, voltando para a criança, que foi a sua pergunta, uma carne, se ela não é bem escolhida no comércio e bem processada na sua casa, ela torna-se um risco. João, foi feita uma pesquisa antes dos anos 2000, mas está sendo refeita agora, que perguntou-se assim, de onde a população ela se contamina mais? Ela se contamina mais indo no restaurante, nos hotéis, em hospitais, numa comida coletiva de empresa ou na sua própria residência. Na feira. Mas aí são comidas prontas, a pesquisa é para comida pronta. Pasme, João. Pela pesquisa, a pesquisa apontou que as pessoas adoecem mais quando consomem na sua própria casa. Por quê? Porque a dona de casa, ela não tem preparo, muitas vezes, para manipular o alimento. Ela não tem formação, ela não tem capacitação, ela é uma dona de casa. Já nesses outros lugares, sempre tem um profissional de nutrição que aconselha. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a nutricionista Ana Valéria Toscano. Nós vamos continuar conversando com a nutricionista Ana Valéria Toscano sobre segurança alimentar. 2 bilhões de pessoas do mundo sofrem com a falta de segurança alimentar? Sim, principalmente... 2 bi? Sim.
Principalmente nos países em desenvolvimento ou os países considerados pobres. Sim, João, isso é uma verdade. A maior segurança alimentar está na Europa, entre todos os continentes. Isso é inegável dizer. Olha, uma coisa que muita gente gosta, eu mesmo adoro, é a carne moída. A carne moída pode ter problema, doutora? Pode, porque ela é uma carne mais manipulada, processada, ela é mais quebrada do que uma carne inteiriça, não é? Então, ela tem um risco muito maior do que uma carne totalmente inteiriça, isso é uma verdade. E outra coisa, hotéis 5, 6 estrelas, para você consumir uma carne crua, você tem que assinar um termo de responsabilidade. E em alguns locais também é moída, em razão de ser muito mais contaminada mesmo. Tem essa coisa para assinar, né? Tem. Que os caras que entraram lá para ver o Titanic assinaram, eu posso morrer, e morreu tudinho. Assinar esse negócio aí tem que assinar, Tem que assinar e muitas pessoas, ou na maioria delas, assinam porque preferem consumir a carne mal passada. Quando nós fazemos o cozimento de uma carne, nós fazemos uma higienização. 70% a 80% do que está ali de contaminação microbiológica é morto, então é considerado um processo de higienização, não esterilização, mas de higienização. Então, consumir uma carne sangrando é um risco muito grande para o consumidor na hora do consumo no restaurante. Aí tem gente que é doido, eu quero a carne sangrando, tem isso também, né? Estão correndo risco. Estão correndo risco. Devia assinar um negocinho também, né? Tem muitos estabelecimentos que pedem que assine tanto o ovo cru, com a gema mole, por conta da salmonela, como no caso da carne bovina sangrando. Olha, teve um período em que ele realmente era muito criticado, né? A carne de porco hoje virou moda, né? A carne de porco exige mais cuidado que a carne bovina? Ô, João, a questão da carne de porco é uma questão da que a população criou um mito contra o porco, né? Ele só come no lixo, né? Mas isso era o porco... Hoje tem cada porco chique danado. Isso era o porco de antigamente, né? Hoje em dia o porco é confinado, é bem tratado, é totalmente diferente. Então a população pode consumir a carne de porco, tanto como a carne bovina, e não questão de cuidado, como você perguntou, foi carne, o cuidado é o mesmo. Foi carne, inclusive de frango também? Frango também tem um cuidado muito grande em questão da salmonelose, que é muito presente na carne de frangos. É o quê? Como é o nome? Salmonelose. É uma salmonela que ela é um problema de risco de saúde pública a nível mundial e que atrapalha muito as negociações de importações e exportações se não tiver um controle fitossanitário na região onde é produzido e abatido o animal. Ô, doutora, diga aí o cuidado que a dona de casa, ou o dono de casa, vai comprar carne no supermercado. Qual é o cuidado que ela deve ter? Deve olhar o rótulo? Qual é o cuidado? Primeiro cuidado é o ambiente que está aquela carne. Se as gôndolas estão refrigeradas e se as carnes que estão expostas, elas têm a validade para que você compre essa carne. É difícil o consumidor observar rótulo e muito menos validade. Até pela correria do dia a dia, as pessoas vão lá, acreditam que o próprio comércio observe isso, vão lá, pegam, quando chegam em casa, observam que não tem a validade boa ou já consomem sem validade. Então, a primeira coisa é a validade. A outra coisa é a embalagem. Carnes que são a vácuo, elas são mais seguras do que as que não são a vácuo. Carnes que são congeladas, é mais difícil ver o aspecto dela, porque elas estão duras ali no gelo. A carne resfriada é uma carne que você consegue ver mais a marmorização, percentual de gordura e o tipo de corte. Então, a carne resfriada ela é mais cara, mas ela é mais fácil do consumidor identificar. E, por fim, a etiqueta que está para ver a procedência. A marca da carne diz muito se aquela carne foi bem beneficiada ou não. Porque uma marca, ela representa uma empresa e representa a responsabilidade que aquela empresa tem frente ao consumidor. Então, isso são coisas assim básicas que o consumidor tem que observar. Muitas pessoas me perguntam, João, no momento que compra carne, se a carne ela tem que estar muito vermelha ou ela pode estar um pouco púrpura. O que é púrpura? É aquele vermelho meio violeta. Tecnicamente, a gente explica o seguinte, uma carne resfriada ou uma carne de feira, você tem a mioglobina, que é a pigmentação da carne,
em contato com oxigênio. Então, forma-se a oximioglobina, que dá aquela cor vermelho brilhante. Quando você vai comprar uma carne no comércio, que ela está a vácuo ou embalada em bandeja, a peça da carne vai ter menos acesso ao oxigênio. Então, a mioglobina, ela vai estar, o ferro da mioglobina em forma ferroso e a mioglobina com pouco oxigênio. Então, você vai ter a dioximioglobina. Então, a carne, ela vai estar com o vermelho cor púrpura. Então, a carne, ela está boa para o consumo. Às vezes, eu estou no mercado e sou muito metida na área da alimentação e quero ajudar. É metida, é? Metida na área da alimentação para certo. ajudar. E as pessoas ficam em dúvida. Eu digo, olha, essa carne vermelha ela é tão boa quanto essa. A diferença é que essa é embalada a vácuo e essa aqui não está embalada a vácuo. Eu tento ajudar o consumidor, João, porque isso é uma pergunta muito comum que me fazem. Agora, por exemplo, a carne vendida na feira, toda feira, desde a maior feira do mundo, que é a de Caruaru, as outras feiras, é preciso um cuidado especial para comprar carne em feira, né? Sim, sim. Eu acredito que as prefeituras, elas atuem muito nas feiras, até porque elas têm o CIE trabalhando, elas têm a Vigilância Sanitária Municipal também trabalhando. Eu acredito muito nesses órgãos fiscalizadores. E é um produto que ele tem uma perecibilidade muito maior, porque ele vai estar exposto não só ao ambiente, como às contaminações que o ambiente traz, a vetores, né, moscas, que podem estar naquele ambiente, e o próprio consumidor, porque o brasileiro gosta muito de tocar para comprar, não é? Então, tem muito consumidor que ele quer tocar para poder escolher, então isso aí vai contaminando cada vez mais a peça. Eu já vi pessoas em feiras que dizem, não, não toque não, aponte que eu lhe sirvo, eu corto a peça. Mas tem uns que deixam o cliente livre e aí eu percebo que eles tocam na peça e eu fico, João, extremamente nervosa quando eu vejo isso, porque a contaminação é muito grande ali. E no próprio dedo, né? Do próprio dedo, Que vai colocar lá. É. Agora, doutora, esse mesmo cuidado com a carne também com os órgãos internos, fígado, por exemplo, dos animais? Também. E principalmente os órgãos que estão mais próximos ao intestino, né? Quando a gente vai para uma área de abate de bovino, existem as vísceras, que chama vísceras brancas e vísceras vermelhas. Uma dobradinha é bom com ela. Uma dobradinha. Porque o gado bovino, ali na parte intestinal, ele tem verminose, ele tem uma flora intestinal extremamente ativa. Então, toda a carne que está próxima às vísceras, como as próximas vísceras, ela tem uma contaminação muito maior do que, vamos supor, um filé mignon, que está mais afastado, do que um pescoço, do que uma paleta. Então, tem essas diferenciações também, João. Tem, sim. Mas a rabada vem de uma área mais perigosa ainda. A rabada exige um cuidado mais especial. Exige, João, sem dúvida nenhuma. Mas a rabada é gostosa, né, não? É gostosa, mas aí tem que saber escolher de onde vem essa rabada, qual é a procedência dessa rabada. Eu bem expliquei antes como é que se escolhe um corte de bovino. Só é fazer isso e saber preparar em casa, que aí o risco diminui muito, João. Mas, como a senhora disse, em todos esses setores é preciso cuidado, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Cuidado, né? O que é esse alimento ultraprocessado que estão falando muito? Tem carne ultraprocessada? Tem? Tem. Veja, o Manual de Alimentação Brasileira, na última edição de 2014, ele explica o que é um alimento in natura e vai até o ultraprocessado, que é a última linhagem da alimentação atual hoje. A carne ultraprocessada é uma carne que está sendo construída, ou seja, é um novo formato, um quebra de paradigma em carne, em razão de outras circunstâncias que a gente pode debater aqui, se você me convidar, João. Terei um prazer de contribuir com essa informação. Mas a carne ultraprocessada é aquela carne que ela deixa de ser in natura. Aí você pode perguntar, Ana, e o que é isso? Uma carne ultraprocessada é aquela carne que você coloca ingredientes nela que ela deixa de ser in natura. Ou seja, você coloca sal, você coloca aditivo, você coloca conservante e aí ela deixa de ser uma carne in natura que não tem nada disso, ela sai do natural. Então, todo alimento ultraprocessado, seja carne ou qualquer natureza de alimento, se você olhar no rótulo e tiver 5 ingredientes ou mais que 5 ingredientes, ele é considerado como alimento ultraprocessado. E aqui eu tenho que fazer minhas vezes de educadora
de nutrição humana e de segurança alimentar humana. Alimentos ultraprocessados não é só a minha fala, é uma fala de saúde pública do Brasil e fora do Brasil. São alimentos extremamente maléficos à saúde, do ponto de vista de atrair para o corpo humano câncer, alergias e outras doenças extremamente maléficas, João. Olha, infelizmente. Doutor, eu esqueci de falar de duas coisas que eu gosto muito. É carne de bode, carne de charque e carne de sol. Sim. Esses três tipos de carne exigem um cuidado especial? Exige e são tecnologias processuais diferentes. A carne de charque é um tipo, a carne de bode é outro tipo e a que você falou foi a carne de... Sol. Charque e sol são consideradas minimamente processadas. Mas são gostosas? São gostosas. Eu pego uma carne in natura, adiciono sal, minimamente processada. E a de bode é uma carne in natura, então é uma carne mais natural. Mas todas as três, João, são carnes que podem ser consumidas, são carnes nutricionalmente adequadas e são boas para a saúde. Não são ultraprocessadas, estão minimamente processadas. E a de bode, como eu falei, é uma carne in natura muito boa, tem um tipo de gordura extremamente benéfica para o coração. É uma carne que ela tem uma marmorização e ela tem uma maciez muito melhor do que a bovina e sabendo preparar fica extremamente deliciosa. Todo tipo de carne com esses cuidados que a senhora disse aqui no início, né? Sim. Nós queremos agradecer a doutora Ana Valéria Toscano por essas informações valiosíssimas para que as pessoas não tenham problema em comer esse produto tão maravilhoso como é a carne. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.